Olha, eu vou parecer meio doente pelo que eu estou prestes a dizer, mas é isso, cara. Eu vou falar e é isso, tá? O que aconteceu? Eu saí do meu emprego CLT há um tempo atrás e desde então eu sou editor de vídeos e aí eu comecei a pegar alguns serviços pela internet. Portanto, o que acontece é que eu passei alguns meses sem cair nada na minha conta. Tipo, eu ainda moro na casa dos meus pais e por isso eu sobrevivi, porque senão, meu caro, eu não sei o que eu ia fazer. Mas não caiu nada na minha conta, não entrava dinheiro, não entrava nada. E aí você começa a ficar com aquela pressão. Cara, eu saí do meu CLT, me comprometi a trabalhar em casa e me comprometi a ter dinheiro cair na minha conta e não está caindo. Não está caindo. E aí começa a entrar aquela pressão na sua cabeça, aquele desespero, porque meio que você tem uma responsabilidade em cima de você, mano. Você precisa sair da casa dos seus pais, você precisa fazer acontecer. Não está acontecendo. E ainda mais se você for igual eu, que tem aquela cabeça, aquele pensamento de que você quer ser milionário, que você vai vencer na vida, que você vai andar de Ferrari, que você vai ir para Dubai. Você tem esses sonhos altos, meu caro. E tá tudo certo. Eu sou igual a você, nós temos esse sonho alto. Se você não tem também, tá tudo bem. Mas uma coisa eu sei, é que você quer dinheiro. Isso é impossível, todo mundo quer dinheiro. Então eu estava nessa condição, onde eu estava fracassado financeiramente, não tinha de onde tirar dinheiro, estava sem saída, todo lascado. E aí, aqui que entra a parte do que talvez você me ache louco. Sabe por quê? Porque, cara, eu sou cristão e eu sigo a fé de Jesus Cristo. E o que é ter fé? Fé é ser louco, mano. Fé sem loucura não é fé. Se a gente for olhar, eu sempre falo, Moisés, para atravessar o Mar Vermelho, o que ele fez para abrir o mar? Ele levantou a mão. E mais louco ainda foi ele crer que o mar ia se abrir só levantando a mão. Abraão teve fé quando Deus falou: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mandar. Ele só saiu e ele nem sabia para onde ir. Ir ainda, cara. Ele nem sabia para onde ir ainda. E muitos mais atos de fé que tem na Bíblia. Com Josué e o povo rodou a muralha de Jericó, deu sei lá quantas voltas lá para derrubar as muralhas, que era impossível derrubar. E Deus tinha prometido que eles derrubar a muralha só dando volta na muralha. E os caras tiveram fé para essa loucura. E a muralha caiu. Meu caro, fé é loucura. E se você não tiver fé, a sua vida não muda. Não muda. O que aconteceu na minha vida é que eu estava desempregado, eu estava lascado financeiramente e eu simplesmente fiz um ato de fé onde do nada começou a cair dinheiro na minha conta, meu cara. Que isso, Brian? Tá roubando, parceiro? Não, não, não. Do nada. O que aconteceu? Eu cheguei na hora de dormir e eu fiz o que eu nunca tinha feito, nunca tinha parado para fazer, que era clamar a Deus e falar: meu pai, pelo amor de Deus, eu preciso de uma fonte de renda, eu preciso tirar dinheiro de algum lugar, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E aí eu comecei a orar naquele momento, eu comecei a determinar, eu comecei a usar a fé, eu comecei a pensar: meu Deus, o Senhor é o Deus que criou o universo, o Senhor é o Deus que criou o mundo, o Senhor criou tudo, tudo, tudo. Não é possível que o Senhor não consiga me ajudar com um salário mínimo, no mínimo. E aí, meu caro, eu fiz essa oração acho que por uns 3 dias direto, seguindo essa oração na hora de dormir, usando a fé, crendo e confiando, falando: Deus, isso vai acontecer. E aí chegou no quarto dia, do nada, entra um rapaz mandando mensagem para mim, falando que precisava de um projeto grande, de edição de vídeo, um pacote mensal. E aí, pronto, vamos fechar o negócio, fechamos o negócio. Aí depois ele chega outro cara para mim falando que quer fechar outro pacote mensal com o mesmo valor. Pronto, já foi mais de 2 conto. Para um cara que não tinha nada naquele momento, entrou mais de 2 conto. E aí depois aparece outra menina falando que quer começar o canal dela no YouTube e começar a editar os vídeos dela. Pronto, entrou mais dinheiro. Tudo em questão de um dia. Tudo acontecendo no mesmo dia, meu caro. Tudo acontecendo no mesmo dia. Fala se isso não é Deus. É impossível ter sido fruto do acaso, visto que antes nada disso estava acontecendo. E bastou eu usar a minha fé e as coisas começaram a acontecer. As coisas começaram a acontecer. Essa foi uma das maiores provas de fé que ocorreu na minha vida até esse momento, cara. E olha que já teve algumas provas fortes, alguns momentos que eu fiquei, caramba. Então, meu irmão, às vezes você tem que usar a sua fé. A sua fé, você não pode aceitar ser um cristão lascado, meu filho. Você não pode aceitar
Porque você tem um Deus grande, cara. Você tem um Deus gigante. Você tem um Deus que criou o mundo, que pintou. Ele fala que pega o mar com a concha das mãos dele. Ele pega o mar assim, ó, na mão. Esse Deus que conhece cada fio do seu cabelo, que está escrito na Bíblia, cada fio que está na sua cabeça, não pode te ajudar dando um pouquinho. Mas para isso você tem que fazer uma coisa. Você precisa, lógico, ter esse ato de fé. Mas o que aconteceu? Eu só consegui ter esse ato de fé, eu só consegui orar firmemente e falar: Deus, o Senhor tem que cumprir com a sua promessa. Eu só consegui falar que Deus tinha que cumprir com a promessa dele quando eu passei a cumprir a promessa que eu tinha feito para ele. E qual era a promessa? A promessa era de obedecer a ele, era de se afastar do pecado, era de parar de fazer o que é errado, parar de dar vazão à minha carne, aos meus desejos, aos meus sentimentos errados, para fazer a vontade dele. Só a partir desse momento que eu consegui orar e ter um resultado, e ter um fruto daquela oração minha. Então, é simples você querer cobrar de Deus, sendo que nem você está fazendo a sua parte. E isso não é eu te julgando nada disso, eu estou falando isso pro seu bem, porque eu já precisei ouvir isso lá atrás. Para quem não sabe, eu fui um cara que ficou por 10 anos preso na luxúria. Falava que para Deus que ia parar e não parava, falava que ia parar e não parava, e sempre ficava na mesma ladainha. Mas a partir do momento que eu entendi o que é Deus, cara, a partir do momento que eu entendi a grandeza de Deus, não tem como essa porcaria mais se manter na sua vida. Porque entenda, cara, entenda, se você tá preso nesses pecados, preso nessas porcaria aí, você é escravo disso. E Deus não te chamou para ser escravo, Deus te chamou para você ser dominador de tudo. Quando Deus criou lá Adão e Eva, ele falou: e eu vou pôr sobre eles o domínio sobre os peixes, o domínio sobre o mar, o domínio sobre os frutos, o domínio sobre toda a terra. E o que tirou esse domínio deles? O que tirou esse poder deles? O pecado. O pecado. Então entenda que a partir do momento que você entrega a sua vida para Deus, você passa a ter domínio da sua vida. Você passa a ter poder, você passa a ter autoridade para fazer as coisas acontecer na sua vida. E Deus só atendeu a minha oração porque naquele momento eu não posso nem dizer que eu estava sendo justo por estar longe do pecado, porque mesmo estando longe do pecado, nós somos perversos, nós somos pecadores. Mas Deus disse na palavra dele em vários momentos que quem estivesse seguindo ele, quem estiver sacrificando a sua carne por amor a ele, quem estiver próximo dele, desprezando o mundo e amando a ele, vai ter direito de fazer pedidos para ele. Se as minhas palavras estiverem em vós. Ah, esqueci. O versículo tá aqui. Mas é esse versículo, cara. É esse versículo aí. Entende? Então, irmão, entenda, esse vídeo aqui nem é sobre estar desempregado. É sobre você colocar a sua vida nas mãos de Deus que tudo vai acontecer, meu parceiro. Entende o que eu tô falando? Entende? Eu quero que você entenda essa fé que eu tô te passando. Porque eu não tô falando de algo que eu apenas ouvi falar. Eu não tô falando de algo que eu apenas vi o amiguinho conquistando. Algo que aconteceu na vida do carinha. Não, eu tô falando de algo que aconteceu comigo. Comigo. E eu precisei falar. Em um momento onde eu parei e pensei, eu preciso fazer um vídeo, o que eu vou falar para essa galera? Isso veio na minha mente, eu preciso falar sobre isso. Que foi uma experiência, e cada um de vocês pode também ter essa experiência, afinal Deus é vivo, Deus é grande, e Deus não está aqui só do meu lado, ao mesmo tempo que Ele está aqui agora, enquanto eu falo isso para você, Ele está do seu lado enquanto você ouve o que eu falo para você. Ele está aí do seu lado, e Ele quer que você haja a sua fé. Cara, a Bíblia sempre foi sobre agir a fé, sempre, 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 sempre. Meu amigo, se você não parar pra pensar, você não tem que ter uma fé inteligente, sabe? Tem que parar de ter essa fé emotiva sua, essa fé de sentimentinho, essa fé de, não quero agora, tô com medinho. Pô, você vai sentir medinho, mas vai pra cima, meu filho. Faz a sua parte também. Se você quer ter uma vida financeira legal, se você quer ter resultados, lógico, faça o que eu fiz. Ore a Deus. Só que não só ore, também faça a sua parte. Eu não só orei. Eu também fui lá nos grupos de Facebook, comecei a divulgar meu serviço, comecei a ver quem estava precisando do serviço. Eu não só fiquei orando. Não, às vezes a gente tem que parar de orar um pouco e ter atitude.
Mas a fé alinhada com a atitude e com a oração, pô, você começa a ver resultados na sua vida. É isso que você está precisando, meu caro. De fé que implica largar o pecado e ter um relacionamento com Deus, mais atitude. Juntando esses dois, você faz acontecer. E quando você entende isso, tudo muda. Porque quando você se afasta do pecado, na sua cabeça, uma coisa muda, cara. Você passa a sentir que você tem autoridade. Você passa a ter aquele sentimento que foi dado a Adão lá no começo, de domínio sobre as coisas. Agora eu penso, se eu estou longe do pecado e se Deus prometeu que ia me dar tudo o que eu pedisse caso eu esteja do lado dele, assim sucederá. Não no meu tempo. Tem coisas que vai vir imediatamente, igual veio nessa oração, questão de 2 dias, mas tem coisas que vai vir depois de um tempo, depois de um trabalho duro, depois de um trabalho árduo. Mas vai vir. Uma hora vai vir, meu caro, se você não desfalecer, se você não desistir. Se você não desistir, você colherá o fruto da sua fé. Mas a partir do momento que você larga o pecado, meu caro, você vira outro ser humano, porque você entende que Deus, você entende o seu chamado de Deus. Deus não te chamou para ser um miserável. Deus não te chamou para ser um cara que conta as moedas. Deus não te chamou para ser um Zé Ninguém, meu parceiro. Entenda isso. Deus não te chamou para isso, meu brother. Até caiu o celular aqui, ó. Deus te chamou para ser um cara que vai glorificar o nome dele nessa terra através da sua vida. A sua vida vai ser tão próspera, você vai ter tanta grana, vai ter tantas realizações, tantas conquistas, que quando as pessoas olharem para você, elas vão falar: caramba, cara, o que você fez para arranjar tudo isso, meu parceiro? E aí você fala: foi Deus. Aí essas pessoas vão atrás de Deus para conquistar também. E nessa ida de buscar a Deus só para conquistar, Deus vai mostrar algo muito maior para ela, que é a fé. Que porque ter dinheiro é só uma parte do processo. É só algo que Deus prometeu para a gente viver bem nessa terra e glorificar o nome dele na nossa vida. Para que as pessoas venham ver. É só um atrativo, entende? É só um doce para criança. Você ter dinheiro é só um doce. Mas o principal objetivo da fé é a salvação da nossa alma. É nós se afastarmos do pecado por amor a Cristo. Por amor ao que ele já fez na cruz, que é ter morrido por nós. Entende? Então, a missão, a atividade que eu te passo é essa. Cara, se esforça para sair do pecado. Busca a Deus, busca ler a Bíblia. Sai do pecado, cara. Você é muito maior que isso. A partir do momento que você entende que Deus deu poder a você sobre o pecado, você muda, meu filho. Você é escravo do pecado porque você quer. Porque você está dando vazão. Porque você está deixando entrar aquela porcaria na sua cabeça. Se você é um viciado em conteúdos adultos, por exemplo, você é escravo do seu pecado porque você, no seu dia a dia, acaba dando pequenas brechinhas que no final fazem você pecar. Ah, ver uma mulherzinha aqui, não tem problema, é só ela tá com roupa. Aí o acúmulo daquelas brechas, uma hora, causa o buraco, causa o estrago. Então, se você quer sair do pecado, corte as brechas. E vá, parceiro. E vá, porque a partir do momento que você corta o pecado, você começa a ter autoestima suficiente para falar com Deus. E você começa a se conectar com Deus. Você começa a ser um novo cara, uma nova mulher, um novo ser humano, um novo jovem, um novo tudo, meu parceiro. Um novo tudo, tá? É isso que eu quis te passar. Eu espero que essa mensagem tenha te ajudado. E é isso. Meu nome é Brian Fernandes, essa foi a minha mensagem. E clica nesse vídeo aqui também, que com certeza, eu tenho certeza absoluta que esse vídeo vai implementar algo a mais na sua fé aí, tá bom? Isso vai te dar mais fé, vai fazer você ser mais vencedor ainda. Tamo junto, aplica, não só assiste esse vídeo, aplica, não seja só um ouvinte passivo, seja ativo, meu cara. Fé implica ser ativo, fé é loucura. Fé sem loucura não é fé. Bora, pra cima!